Visível na própria sala de espetáculo. Nós fizemos os 3 dias. Não, isso vamos diminuir. Nós vamos ficar só com o backstage e depois fazemos um espaço de entrada de carros e descargas, uma espécie de livro, como a laje, que comunica com este backstage, comunica com um novo armazém construído atrás, junto da onde estão as casas, substituir, que é para garantir que infraestruturas e grande armazém. Infraestruturas, porque um dos grandes problemas numa sala de espetáculo deste tipo são os ruídos constantes, as ventilações, mas pões todos os sistemas no exterior, fora do edifício, num outro edifício, e só passam toalhas. Portanto, para tentar diminuir os riscos e também para não termos essa parafernália de instrumentos na cobertura que iriam alterar a imagem do edifício. Eu penso que a solução é um desafio, mas é que nós assumimos exatamente não é o património estamos habituados pelos séculos XVI, XVII para aí fora. Não, é só madeira. Podemos vir aqui acompanhados porque nós devemos Pois, e fora. depois eu mostro. Este é o sistema do pavilhão. Não, isto é madeira. Isto o sistema que está no pavilhão aquilo. Isto é uma estrutura primária, suporte nas asnas, não é? E que as asnas vêm todas desmontadas, são uma espécie de ego que se vai montando aqui, não é? E, portanto, isso permite que a partida possa ser substituída um crânio e reconstituído, mas depois o problema é que se praticamente não tem fundações. Esse é que é o grande. Portanto, nós vamos ter que fazer uma intervenção nas fundações. A estrutura que aqui para manter, então é? Esse era o desafio, deitar abaixo e construir de novo não era. Embora muita coisa tenha que ser substituída, porque muito disto está, digamos, por exemplo, algumas destas estruturas secundárias estão. Mas as principais então serão para manter, então? Não, estes são. Obviamente temos que fazer sapatos, temos que fazer uma estrutura nova ao lado, metálica, para suportar a cobertura, para ela não pousar em cima desta estrutura, senão fissuras, senão ela abate. E vamos, por questões de incêndio, fechar entre estruturas metálicas com blocos de térmicos e depois com isolamento térmico e sonoros, para garantir que, digamos, que esta parte de resposta ao fogo e de acústicas não tenha interferência com a parte exterior. A parte exterior mantém-se pela estrutura de madeira, digamos, e a decoração em madeira, nestas salas laterais. Cuidado aqui que isto também É isso que isso também é pouco. São buracos. Podemos só ver um bocadinho da maquete, embora depois apareça. O palco aumenta. Portanto, aqui a entrada, entra diretamente na sala, deste lado mantém-se o bar até meio, e deste lado casa de banho, e este espaço vem até a seguir, mais ou menos até meio, até à porta, até a saída exterior daqui. A partir daqui são camarins, no ângulo, para libertar, digamos, o backstage, a parte de trás. Isto é uma passagem que a caminhonete chega, descarrega cenários ou uma produção que vem em campo, que pode ser com os nós, e aqui é o tal edifício novo que permite, digamos, ter a parte do gerador, do PT,
ar-condicionado e um armazém geral. Pronto. O primeiro andar, portanto, mantém cá em cima a parte de projeção de cinema, a regi ao nível de som e de teatro é cá em baixo, porque na parte de som os produtores querem estar a ouvir o som direto, não querem estar em cima. E aqui funciona um gabinete, uma sala de reuniões, enfim. Estas aulas laterais ficam ainda com exposições. Depois, o que se acrescenta é esta caixa de palco, portanto, que se pode ver aqui, e que tem, digamos, estes anéis, estas galerias com contrapesos. Pode ser teatro tradicional, pode ser motorizado, várias motorizadas, várias manuais, enfim, tem todas as capacidades. A grande questão, como eu dizia, é que tem as dimensões do palco quase iguais às do Teatro Micaelense, portanto, permite as itinerâncias, permite que um espetáculo que vá para o Teatro Micaelense possa vir para cá sem alterações de produção. Portanto, esse é um dos problemas dos Açores, em que digamos, as salas de espetáculos têm todas as dimensões diferenciadas e muitas vezes não se pode aproveitar uma produção que venha do exterior cá, que custa algum dinheiro, e que ir a outra ilha custaria muito menos, e que no fundo se desperdiça. Portanto, isto passa a ter esta capacidade. Eu tenho aí uma apresentação que parece melhor. Faz favor, senhor. Portanto, o secretário regional, o presidente da Câmara, os deputados profissionais, os senhores e senhores, boa tarde. Nós, a Direção Regional de Cultura, aceitou o desafio de intervir diretamente neste projeto e, portanto, decidiu fazê-lo internamente. E aceitamos esse desafio com grande empenho, porque, não sendo um património normal, o património que nós estamos habituados a chamar das construções antigas, do século XVI, do XVII e por aí fora, este é um património que põe dificuldades acrescidas na sua intervenção. E, nessa medida, entendemos que, melhor que ninguém, a Direção-Geral de Cultura tinha que mostrar a sua valia e os seus pergaminhos para fazer uma intervenção neste edifício. Até porque a estrutura é uma estrutura de madeira, que nós vamos preservar, com, obviamente, intervenções de outro tipo, para poder compatibilizar as novas funções, mas é uma intervenção, esta estrutura de madeira, ela própria põe problemas ao nível do que são os atuais regulamentos, ao nível de incêndios e de segurança. E, portanto, a intervenção tinha que compatibilizar essas mesmas funções. Portanto, estamos a ver a própria localização, a sua localização diretamente aqui na zona envolvente o aeroporto, e, digamos, esta é a imagem original, digamos, 43 a 45, não se sabe muito bem quem é que foi construído, onde, no fundo, se percebe que isto era um barracão de cobertura quase plana e a parte da projeção já era um acrescento, digamos, com estas escadas exteriores, quase como se fosse um contentor acoplado. Portanto, nos anos 60, esta já é a imagem, portanto, acrescentou-se todos estes corpos laterais que o circundam nas suas quatro faces. Já a sala de projeção já adquiriu uma forma mais final, mais acabada, e digamos, a cobertura quase plana é substituída por esta cobertura inclinada. Ora, esta é uma estrutura toda de madeira, mantendo, digamos, esse espírito e chapeada na sua cobertura. Isto é o outro lado, onde haveria, digamos, o que hoje a entrada e as instalações sanitárias na altura não houve. E esta é a imagem atual, onde, obviamente, já há uma intervenção de botão na frontaria, portanto, parte daquela imagem toda da estrutura de madeira, digamos que tem alguma continuidade, desapareceu e tem uma intervenção que, eventualmente, dos anos 70, não sabemos muito bem qual é a data exata, mas terá sido essa data. Até porque, por exemplo, em cima, na parte da sala de projeção, o tipo de arquitetura é 60 tardio e, portanto, digamos, a caracterizado por essa tipologia. Ora bem, acrescentos no Tardós, digamos, acrescentando armazéns, que obviamente não vieram melhorar a qualidade do edifício, pelo contrário, e, obviamente, situações de falta de conservação e degradação, que são bastante visíveis, quer ao nível das castelharias, quer ao nível desta relação entre aquilo que era a alvenaria e a carpintaria de madeira.
A deformação que eu falei e que determinou o encerramento deste edifício, em 2007, se não me engano, porque a estrutura, a asna original, quando se acrescentou a cobertura inclinada, cometeu-se o erro de pousar em cima das asnas originais a estrutura da cobertura. E, portanto, isso levou a um sobre-esforço das próprias asnas, que, em alguns casos, não aguentaram, e as duas primeiras mais perto do palco são aquelas que apresentavam situação de risco de ruptura definitiva. Nós fizemos inspeções e, portanto, aqui é possível ver a estrutura primitiva, com alguma qualidade, ela é feita por sistemas de encaixe que vêm do bar e, portanto, são montáveis aqui, e depois já a segunda cobertura, a segunda estrutura, já de uma forma mais de reaproveitamento de materiais, muito mais empírica, muito menos cuidada e assentando à outra, provocou, obviamente, esse desgaste. Portanto, a proposta que tinha sido estabelecida com os princípios tinha a ver exatamente com a reabilitação da estrutura do edifício, portanto, a manutenção obrigatória desta estrutura de madeira, a introdução de uma estrutura metálica, digamos, secundária, para separar a cobertura da estrutura do teto, no fundo, da sala, a adaptação à legislação vigente, as infraestruturas necessárias, a criação de um corpo autónomo nas traseiras para permitir exatamente a instalação dos sistemas técnicos, o aumento do palco e, portanto, a consequente redução do número de lugares na sala. Ela passou a ter 267 lugares dos 501 que tinha. Uma alteração da cobertura colocada pela introdução da caixa de palco e, portanto, a ocupação das áreas laterais, uma delas é esta, onde nós estamos com os camarins e a reformulação das áreas de apoio, bar, mingadeiro, enfim, mantendo estes espaços laterais como áreas de exposição. Portanto, nós fizemos também situações de inspeção e que, obviamente, nos deram algumas, ou confirmaram algumas ideias que tínhamos, que era, digamos, a pouca fundação ou quase nenhuma fundação deste edifício. Estes edifícios eram construídos, digamos, para um uso militar, de uma forma precária e provisória, e tem quase 70 anos e mantivemos, digamos, com essa permanência, o que significa que, embora precária, era muito bem feita e muito bem construída. Mas, obviamente, o tempo tem estas marcas, portanto, isso obriga-nos a uma intervenção muito mais pesada, quer ao nível da cobertura, quer ao nível das fundações, porque é preciso, digamos, executá-las, coisas que elas não tinham. Portanto, esta é a imagem que vocês veem aqui que está na maquete, são as primeiras soluções. E, portanto, o que nós temos é um edifício onde, digamos, o que se pode assinalar, o 1 é a sala de espetáculo, o 2 é a caixa de palco, os 3 os armazéns exteriores, o 4 o estacionamento, que permitirá, para além daquele que é constituído na faixa de rodagem, tem mais lugares de estacionamento que permitem também ser, digamos, utilizados para outras funções e para outras finalidades. E, digamos, uma zona de transição com a parte daquilo que é o supermercado, com aquela zona relevada para permitir um começo de arranjo de espaços exteriores. Um dos problemas que este espaço todo tem não é o espaço da gestão do construído, é o espaço da gestão do não construído, do vazio. Há muito espaço vazio para isto ter uma dimensão urbana e, portanto, a dificuldade muitas vezes é intervir, como intervir nesses espaços vazios para que, digamos, não sejam meros objetos espalhados pelo território e isto tenha uma unidade. Portanto, isso é um plano que está a ser feito, é dentro desse trabalho que fazia de Lisboa que nós estamos a fazer esta proposta e, portanto, obedece, digamos, este trabalho de coordenação. Aqui é a maquete que está mais com uma coloração para permitir melhor a sua leitura. Portanto, estamos a ver o piso terra com o palco e a sala de espetáculos, as galerias laterais e as zonas à direita, naqueles corredores laterais das zonas dos camarins. Aqui está em planta, digamos, esse desenho, portanto, onde se mantém, como se vê, toda a relação, toda esta fenestração, todo este corpo exterior, mantém-se as imagens, e, no fundo, o que nós introduzimos é um reforço da própria estrutura, que se percebe na sala com a duplicação de paredes, e, digamos, nos outros espaços, aqueles são vermelhos, é muito mais uma reorganização interna para cumprir a legislação e adequar
a dimensão das instalações sanitárias, a dimensão do bar, os camarinhos, enfim, todas essas funções. Portanto, já estamos no segundo piso, onde se vê, digamos, aquele corpo superior que dá acesso à projeção de imagens, portanto, à regi, à cabine de projeção, com uma pequena salinha e uma sala de reuniões e uma sala individual, que estão aqui representadas, com dois a sala de reuniões e digamos, um pequeno gabinete, três áreas de projeção. Haveria aqui umas máquinas antigas de projeção, portanto, é para manter neste mesmo sítio. Já estamos por cima, e é uma questão que não havia, ao fazermos uma cobertura nova, permite-nos fazer um teto técnico, um piso técnico, portanto, por cima da cobertura antiga, sem apoiar nada, portanto, pendurada da nova estrutura, o que nos permite que na sala não vamos ter nenhuma tubagem, nenhuma passagem de cabos, digamos, dentro da própria sala, que nos feita pela parte superior. Se reparar, mais uma. Enquanto a circulação técnica, digamos, neste caso é atrás, lateralmente, com uma escada para os diferentes pisos e uma chaminé de contrapesos, digamos, no piso seguinte, digamos, esta passagem do Tardoso passa para a frente, por cima da sala já. E porquê? Para permitir que este corpo não se pendure em cima do beirado do edifício, portanto, para que este corpo, que é relativamente imponente, não esteja a descarregar no edifício na sua, digamos, de uma forma quase como se fosse um barco que estava todo descalibrado em termos de peso, só tinha pouco, pesar pouco ao rodo, portanto, podia ter uma imagem, perdia essa clareza e essa leitura do beirado, e, portanto, todo o desenho é feito deste corpo, quer com a forma curva, com as paredes inclinadas, exatamente para permitir que o beirado do corpo superior se continue a ver na sua totalidade. Portanto, estamos já nos últimos pisos e, digamos, agora vamos ter umas imagens de mantevisão de como é que será. Vê-se perfeitamente as paredes tortas, inclinadas, para fugir da zona do beirado e a parte curva atrás. Portanto, esta é a leitura do edifício. Diferentes ângulos. E, digamos, esta é a vista aérea, não é esta a vista real que se tem, digamos, do nível do terreno, com um muro a fechar o quarto estacionamento. O muro também é necessário para que o edifício se prolongue para o terreno exterior, digamos, de uma forma isolada, dada, digamos, o impacto que aquela caixa de pau adquire. A caixa de pau terá a mesma chapa que tem a cobertura, portanto, é como se a cobertura continuasse para aquela caixa. Portanto, estamos a entrar no edifício, tem a bilheteira, tem as portas de entrada para o foyer, digamos, o guarda-vento, passamos. Temos à esquerda aquilo que era o bar, mantém-se essa função, e uma sala polivalente. E aqui está uma vista do mar, que terá uma esplanada do lado exterior. Portanto, vamos ver ali mais ao fundo, aqui. Portanto, junto ao relvado, permite, digamos, que o espaço seja ocupado durante o dia, independentemente de haver espetáculos ou não. Digamos, tem essa função. E, digamos, vamos entrar então na sala, na plateia e na sala de espetáculos propriamente dito. Portanto, nós vemos aqui o corte, exatamente, esta mudança da galeria de uma para a caixa de palco está, digamos, a boca de cena está feita até o seu limite, até a parte de cima da estrutura, e é normalmente obrigatório que a parte técnica seja a duplicação, digamos, da boca de cena. Portanto, é o mínimo que se pode fazer em termos de altura para poder responder às questões específicas, artísticas e técnicas de teatro. Temos uma imagem já, digamos, da plateia e da... Temos uma imagem aqui da plateia e já vemos as saídas de emergência laterais, além do palco.
estamos a ver como é que as armas primitivas ficam à vista, porque o teto falso é ondulado para respeitar as questões acústicas, mas funciona como caixotões entre asnas, portanto a própria asna fica com luz por cima no topo e ilumina a estrutura antiga, portanto valoriza. A sala é toda revestida à madeira por questões acústicas, como é normal, exceto o teto, que é em gesso cartonado. E aqui vemos, digamos, por exemplo, o teto falso que interrompe porque há uma viga longitudinal, neste caso também um piso técnico que permite o acesso, digamos, a todos os sistemas de infraestrutura. Esta é a vista do palco para a plateia, a cabine de projeção lá em cima, a cabine de regia a nível de música e de teatro é aquela no fim do corredor central. A mesma coisa. E uma visita, uma imagem, finalmente uma imagem noturna que permite, digamos, perceber que, apesar de tudo, o edifício, há uma diluição total da caixa de palco, digamos, numa imagem global, porque nós mantemos a madeira no acabamento interior, quer do lado de dentro, quer do lado de fora, e, portanto, tentamos o mais possível regressar às imagens iniciais dos anos 60, em que a fenestração era contínua e não interrompida como ela foi feita e como estava hoje. Obrigado. Alguma questão queiram pôr? Estão à vontade. Não havendo? Muito obrigado. Espinal, aliás, um projeto que nós temos conjuntamente com a ANAL, na realização da torre do aeroporto, prevendo-se eventualmente finais de setembro para a apresentação do projeto. Qual é que é o orçamento para este investimento aqui no centro? Cerca de 4 milhões de euros. Ia dizer mais alguma coisa? Não. Quem é que vai gerir o seguimento? Quem é a entidade que vai ficar responsável? Pois, para já, portanto, aliás, a própria Direção Regional da Cultura teve a intenção de chamar a si, portanto, a preparação deste projeto, aliás, para que esta Casa de Espetáculos esteja em linha com as demais que existem no arquipélago. Por exemplo, nós vamos ficar aqui com um palco semelhante, portanto, ao palco do Teatro Micalense, permite, portanto, que as companhias de teatro, enfim, que cheguem ao arquipélago possam rodar e possam também estar esta casa ficará obviamente inserida, portanto, na rede regional. E há algum prazo de conclusão da obra a partir do lançamento do concurso? Eu prefiro, portanto, não falar muito nisso. Acho que o importante é que possamos efetivamente lançar o concurso decretado no começo do segundo semestre deste ano de 2015, para que a obra se comece a desenvolver ainda no curso desta legislatura. Depois, portanto, tem prazos muito restritos, são sempre, enfim, difíceis de prever, porque dependem de muitas condicionantes, reclamações por erros de omissões, etc. E parece que vai ser uma direção muito limitada, não é? Sim. Então, Porque se quer manter, portanto, enfim, a remuneração. Mas é tão profunda, quase parece que vai ser. Eu acho que temos a ter. Obrigada.